A Bíblia é conhecida como livro dos livros por causa da sua importância para a cultura ocidental. Uma importância que vai muito além da crença religiosa. A gente conversou com o escritor Moacir Scliar, autor de 3 romances que partem de histórias bíblicas, e com o professor de filosofia da religião, Luiz Felipe Pondé. Eles mostram como a Bíblia influenciou a obra de grandes nomes da literatura. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void. A Bíblia ela impacta como estilo, ela impacta como temática, né? E faz com que esse livro, que começou a ser escrito há 3.000 anos atrás, né, seja um best-seller. É realmente assim, a Bíblia é o livro mais lido no Brasil. A Bíblia vai impactar toda a discussão de ética, né? De não raiz grega aristotélica, mas vai misturar com a introdução da ideia do amor como base das relações e dos valores. Então a Bíblia contamina tudo. A senhora acha que a Bíblia pode ser lida como literatura, independente da religião? Acho que pode. As histórias são muito interessantes. Caim e Abel, né, que é uma história que todo mundo conhece, é super interessante. O primeiro ódio entre irmãos. Eu acho que a gente tem uma sociedade que foi formada nesse meio judaico-cristão, então eu acho que é bacana até por história mesmo, não só por religião. Então essa capacidade que tem os escritores bíblicos, e que se traduz inclusive num gênero, né, que é muito característico da Bíblia, que é a parábola bíblica, né, presente no Antigo Testamento e principalmente no Novo Testamento, é realmente assim uma forma literária esplêndida. Não é de admirar que um grande escritor como Franz Kafka, né, tenha modelado a sua ficção curta, né, no gênero da parábola. Você tem 3 romances baseados em histórias bíblicas. A Mulher que Escreveu a Bíblia, Os Vendilhões do Templo e o Manual da Paixão Solitária, que foi o vencedor do Prêmio Jabuti recentemente. Como é que surgiu esse gênero dentro da sua obra? Em primeiro lugar, a minha origem, eu sou de origem judaica. E depois, curiosamente, eu passei por uma escola católica de Porto Alegre, né, onde eu me familiarizei com o Novo Testamento, né. Aprendi muito sobre o cristianismo. No caso da Mulher que Escreveu a Bíblia, você faz uma ironia, né? Você escolhe como narradora uma das mulheres do rei Salomão, que é a única que sabe escrever e ler, né? Exatamente. Como é que surgiu essa ideia? A ideia surgiu da leitura de um grande estudioso da Bíblia, que é o Harold Bloom. E ele tem vários livros sobre a Bíblia. Um deles que se chama o livro de J, The Book of J, né? Tem uma passagem que me deixou intrigadíssimo, né? Ele lá pelas Santas levanta a possibilidade de que o Antigo Testamento tivesse sido escrito por uma mulher. Mas eu, na verdade, acho que tem um componente de gozação aí, né? Porque a possibilidade de que uma mulher tivesse escrito um livro importante numa sociedade patriarcal baseada, né, na hegemonia masculina é muito pequena, né? Mas se a ideia historicamente não é válida, ficcionalmente ela é maravilhosa, né? E essa mulher não saiu mais da minha cabeça, né? Depois que eu li esse livro, ela começou a se transformar num personagem. Todo o trabalho do homem é para a sua boca. E, no entanto, seu apetite nunca será satisfeito. Quando eu comecei a ler a Bíblia a primeira vez, o que me interessava era mais a parte histórica, né? Mas aos poucos começam a surgir aspectos morais, né? Na Bíblia há uma ausência do corpo e da carne. A carne é meramente referenciada. Então é o amor no seu estado genuíno. Por isso que ele atemoriza. Você vê uma diferença muito grande entre o Antigo e o Novo Testamento, do ponto de vista literário? Você tem na Bíblia hebraica uma maior estilística, maior dispersão. O Novo Testamento ele é mais focado. Inclusive porque ele está falando de um personagem só. E aí tem uma coisa interessante, a própria noção de Deus no Velho Testamento e no Novo, você tem uma tendência no Novo Testamento a um certo fechamento da ideia de Deus na figura de pai, na figura de amor, né? Enquanto que no Velho Testamento, não, o personagem Deus é um personagem muito menos centrado, ele é mais confuso de certa forma, ele vai e volta. Let us go down and confound their language, that they may not understand one another's speech. Com o suor de teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo, pois dele foste tirado.
pois tu és pó e ao pó tornarás. Ele estava muito aborrecido. Em termos estilísticos, a gente pode encontrar paralelos entre algum escritor e os relatos bíblicos. Fala-se muito, por exemplo, que o Herman Melville, ao escrever Moby Dick, estava procurando fazer uma espécie de epopeia bíblica sobre a natureza. Né? Eu acho que no caso do Melville, ou mesmo no caso do Bartleby dele também, né, na análise de um personagem que seria assim, uma espécie assim, de profeta deprimido da solidão, né, ou pensando de uma forma um pouco mais distante, se você pega um autor como Philip Roth, que é um autor absolutamente contemporâneo, eu lembro especificamente de um trecho da marca humana do Roth, quando ele faz uma comparação entre os seres humanos e as pedras e o destino dos elementos, que quando eu lia, eu via Eclesiastes. Na literatura de língua portuguesa, eu acho que o grande dialogador, entre aspas, é Saramago, né? Porque ele tem vários livros sobre esse tema. Tem o Evangelho segundo Jesus Cristo, tem Caim, que saiu agora, né? Ele tem uma relação dialética com a Bíblia, né? Porque é governada pela ideologia, ele continua sendo o comunista que ele foi, né? Então ele é ateu, é anticlerical, né? Deus, supostamente, fez o homem e a mulher, e a Igreja decreta que um desses dois seres criados por Deus é impuro. Vivemos em plena loucura. O Dostoiévski é um autor, aliás, que é um dos autores mais importantes para apontar o risco que é a tentativa de construção de paraíso na Terra. Você pega o Sonho do Homem Ridículo, isso é muito claro, né? A grande sacada dele qual que é? É ele a serpente daquele paraíso. Quando ele descobre que ele tem uma intimidade com o mal, ao invés disso destruí-lo, isso dá para ele energia vital. Então, a experiência moderna para o Dostoiévski é uma experiência profundamente teológica. Sou um homem ridículo. Dostoiévski é pura Bíblia, é puro conflito. Todos os sentimentos humanos estão lá, estão dentro da Bíblia também. A Bíblia está presente em qualquer... Às vezes num filme que você vê, alguma citação, alguém cita, né? Udiste che fu detto, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non resistere al malvagio. A chiunque ti schiaffeggi sulla guancia destra, porgi anche la sinistra. Que autores no século XX, que talvez tenha sido o século mais ateu da história da humanidade, dialogam com a tradição bíblica e cristã? Pensando em literatura especificamente, eu lembro de um autor específico que tem até uma história interessante que passou por Minas Gerais no tempo da guerra, que é o Jorge Bernanos. Você pega o Diário de um Pároco de Província, quando ele descreve a cidadezinha onde o pároco tem a sua paróquia, nessa pequena cidade, e ele descreve um entardecer onde vem esse pó invisível, vai se colocando nas pessoas e você vai engasgando e não sabe por quê. Essa imagem me parece muito claramente bíblica. Abraão, quando vai falar com Deus, ele diz, eu que sou pó e cinzas, ou seja... A ideia-chave da antropologia hebraica é de que o homem é pó, mas é um pó que conhece Deus. The end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them. Tem um autor judeu do começo do século XX chamado Franz Rosenzweig, que é responsável pela segunda grande tradução da Bíblia para o alemão, junto com Martin Buber, né? Ele diz, olha, está se produzindo uma teologia até sem saber, porque vai se reduzir todo o conteúdo bíblico à ideia de mito. O próximo passo é reduzir a noção de cultura, como a gente fala hoje. Quando você reduz a noção de cultura, acabou, porque cultura pressupõe produção humana. A Bíblia é tão cultura quanto é o acarajé, quanto é o samba. Né? Quando você entende a Bíblia só como produção humana, o conceito de revelação, esse escândalo, como falam os rabinos, da entrada do transcendente na dimensão humana, da ideia do dono do universo falar com você, comigo, que são meros mortais, essa ideia desaparece. A gente que mora em 2009, a gente percebe que grande parte das pessoas que pararam de acreditar em Deus na literatura, na filosofia, sei lá, acabaram colocando algo no lugar, e normalmente algo bem mais vagabundo.